Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje se encontra em Contos Livrão e de Gretchen Prichão. Meus irmãos, lembrando sempre, por que eu estou avisando sempre? Porque tem novos inscritos, seguidores em todas as nossas redes sociais, porque a você que é novo inscrito nos nossos canais, a você que é novo seguidor em qualquer uma das nossas redes sociais, porque no começo eu falava quantos livros, cartas, capítulos e versículos seriam nossos temas para a honra e glória do nosso Pai, amém? Mas, quando o nosso Eterno colocar na minha mente e no meu coração, eu voltarei a falar quantos livros, cartas, capítulos e versículos estão sendo nossos temas para a honra e glória do nosso Eterno, amém? But before we start, como sempre, sim ou não? Fica o que para nós aí da Igreja Brichão? Os nossos agradecimentos aí sempre a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. E a vocês que estão só de passagem assim no canalzão, fica o que para vocês outrão aí, sim ou não? O nosso convite é um bem grandão para que todos vocês se juntem-se a nós, amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Vamos para casa, amém? Vamos para casa. E o que mais aí, Degretão Pritão? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, Degretão Pritão? Orando por nós, meus irmãos. Look at my eyes, please. Que nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, em que de Gretchen Pritão? Jejum, oração, orando aí uns pelos outros aí. Quanto mais forem chegando seguidores e inscritos em todas as nossas redes sociais, melhor é por quê? Porque é um montão de pecadorzão orando aí uns pelos outros aí, mundo aforão, até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Eternão, amém? E o que mais aí de Gretchen Pritão, meus irmãos? Jejum, oração, que nós venhamos estar nessa mesma pegada para a honra e glória do nosso Pai, amém? Que nós venhamos continuar nessa mesma pegada para a honra e glória do nosso Eterno, amém? Para a honra e glória do nosso Pai. E o que mais aí de Gretchen Pritão? A segunda multidão, que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que de Gretchen Pritão? Meus irmãos, visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, são muitas compartilhações. Meus irmãos, que nós também possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. Em que de Gretchen Pritão? Na compartilhação, da examinação das escrituronas sagradonas do nosso Eternão. E o que mais de Gretchen Pritão? Na compartilhação do evangelhão eternão do nosso grandioso Eu Souzão, amém? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Eterno, amém? Mas, além dos nossos agradecimentos, fica aqui também o quê? O nosso convitão bem grandão sempre, para que todos vocês se juntem a nós outrão para a honra e glória do nosso Pai. E, meus irmãos, vamos para casa, para a honra e glória do nosso Pai. Mas até Gretchen Bruchão, e aquele perguntão de Levão? Só tem dois caminhos, né? Só tem dois caminhos. Ou a vida eterna, ou o fogo eterno. Se nós não, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós vamos subir. Mas se porventura você resolver ficar, eu tenho uma notícia desagradável para dar para você. Se você ficar, só vai ser assadão com o diabão. E aí? Degradão Pritão, que você esteja repreendido meu vidão, queria para onde nosso eternão. Meus irmãos, então vamos para casa, vamos para o nosso eterno, amém? Que negócio de ser assadão com o diabão, com a diaboa, que isso aí esteja repreendido da nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, olha nos meus olhos, para a glória do nosso Pai, vamos para casa, amém? Meus irmãos, mais um tema. E Nigres, olha aí o Degretão Pritão. Meus irmãos, mais um tema que nós iremos fazer a abertura em Apocalipse. E Apocalipse capítulo 14, verso 6 ao 7. Revelation chapter 14, verse 6 to 7. E o que mais? In English. E por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês ou mudar de curso, porque você não está satisfeito com o seu curso, seja ele o motivo qual for, eu vou apresentar para você aqui
A Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações. DDD 21 989 966997. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês falem que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó. E o que mais de Gretchen Prichão? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch the Gretchen Prichão Uptime. Good luck, God bless you, amen? Meus irmãos, prestem atenção. Vigilância total, concentração, porque estudando o nosso idioma já não é fácil. Imagine another one, imagine another one. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Ô, de Gretchen Prichão, qual o tema de hoje para nós, outrão aí? Fala para nós aí. O tema de hoje é uma pergunta. It's a question. Existe a igreja verdadeira? Mas já de antemão, existe sim. De antemão, existe. E como é que nós podemos fazer, de Gretchen Prichão? Ou o que nós precisamos fazer para identificá-la? Isão, Laitão e Braitão. Correr para o Holy Bible, para a Bíblia, sim ou não? Nós vamos deixar a Bíblia falar para nós, lembrando que nada que nós fizer não nos salva. Nem guardar mandamento, nem lei, nem ser o melhor ser humano na face da terra. Vai botando tudo de melhor. Pode conhecer a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, ser o melhor pregador, o melhor pastor, ancião, presbítero, diácono, ancião. Vai botando tudo num pacote só assim. Até um falsão profetão. Não salva ninguém. Nós somos salvos exclusivamente pela graça, por Cristo. Por Cristo. As boas obras testificam que nós estamos em Cristo. Não para nos salvar, mas para vivermos em santidade, em santificação, agradando nosso eternão, amém? Mantendo o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Separa isso aí, amém? Meus irmãos, vamos orar para a honra e glória do nosso eterno, vamos? Pastores, ora conosco para a honra e glória do nosso Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Let's do prayer. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus, Pai, é em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós nos curvamos na Tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, obrigado, Senhor, porque neste exato momento nós estamos no melhor lugar do mundo, que é na Tua santa e bendita presença, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que o homem desapareça e que o Teu Espírito Santo permaneça, Pai, usando os Seus lábios humanos para falar conosco, Pai. Pai, amado, eterno e justo, eu te peço que o Senhor destapa, Pai, os ouvidos dos meus irmãos, que o Senhor tira, Pai, as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, Senhor, que estão sendo seduzidos por Satanás, falsos profetas, falsos pastores, mundo fora, Pai, que não estão chegando, Pai, o pleno conhecimento, Senhor, da verdade, Pai, principalmente, Senhor, da igreja verdadeira, Pai, que ela está em todo o globo terrestre, Pai. Pai, amado, eterno e justo, eu te peço, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que o Senhor, Pai, repreenda todo o mal da nossa vida, Pai, que a Tua paz esteja conosco, Pai, quando nós pecarmos, te peço, Senhor, em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, que o Senhor perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, Pai, porque não somos perfeitos. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude para que nós venhamos viver, Pai, em santificação, Pai, porque é o que te agrada, Senhor. Pai amado, eterno e justo, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Nós iremos falar, Senhor, sobre a igreja verdadeira, sobre a Tua igreja verdadeira, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor, Pai, nos ajude, Senhor, a guardarmos esse tema na nossa mente e no nosso coração, Senhor, como todos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Pai amado, eterno e justo, nós oremos, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso Pai. Qual é o tema de hoje? É uma pergunta. It's a question. Existe a igreja verdadeira?
existe a igreja verdadeira, 100% afirmativo. Nós vamos ver o que a Bíblia fala para mim e para você. Amém? E o que nós precisamos fazer para identificá-la, Edinaldo? Isão, Laitão e Braitão, só correr para o Biblão. Só correr para o Biblão. E nós vamos ver o que a palavra do nosso Eternão fala para mim e para você. But before, look at my eyes, please. Revelation chapter 14, verse 6 to 7. And I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth. Eu vou dar uma explicaçãozinha, principalmente para você que está aprendendo inglês aqui. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Vamos lá. Ó. And to every nation, and kindred, and tongue, and people. Aqui. A você que está aprendendo inglês, deixa eu te dar aqui um dicão aqui. Para a honra e glória do nosso Eternão aqui, ó. Você pode colocar assim, ó, together. Aqui, ó. Presta atenção. Para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó. And I or and I. And I. Não sou muito bem, sim ou não? Vamos lá. Ó. And I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? Pegou aqui, ó. And I saw. E aqui, ó. That dwell on the earth. Você pode falar, that dwell. Mas não vai soar bem, se ou não. Você não está aprendendo? Você não quer chegar à perfeição? Então vamos lá, ó. Eu vou ler de novo para vocês. Sabe por quê? Porque quando nós recebemos uma dica, é uma evolução do nosso queimão, senhor. Nós vamos lá. Ó. And I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people. Pegou? That dwell on the earth. Vamos lá. Ó. Say with, aqui também, ó. Saying with a loud voice, fear God, and to give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven, and the earth, and the sea, and the fountains of waters. Você pode falar waters ou waters. Vamos lá, o que a palavra está falando para nós aqui, ó? E vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Agora, olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do meu Pai aqui, ó, do meu Eternão, aqui, ó, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. A vocês que estão aprendendo inglês aí, quando a gente vê assim, a gente acha que o negócio é quase que impossível, sim ou não? Só que deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Quando o The Great John Preachão foi aprender a hablar inglêsão, era um sonhão que o The Great John Preachão tinha desde meninão do buchão quebradão. E o The Great John Preachão não achou difícil, não. The Great John Preachão achou assim, ó, Isão, Laitão e Braitão. Não aprendi assim, ó, pá! Pega, porque tudo que você for fazer, você nunca pode colocar dificuldade. Pega a fita. Tudo que você for fazer, principalmente em aprender, você nunca pode colocar dificuldade. Você tem que colocar disposição. Amém? Para onde é o nosso Pai? Primeiro o nosso Pai em primeiro lugar. E batendo assim no queimão. Pai, bota aqui dentro desse queimão aí. Ai, meus irmãos, por que está falando aqui, ó?
E vi um outro, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Sabe por quê? Porque o evangelho é eterno mesmo, para sair rodeando em todo o globo terrestre. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. É como se fosse um raio. Para quê? Para alcançar as ovelhas do nosso eterno. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Não é com esse negócio assim, ai, tem as redes sociais, ai, eu tenho redes sociais, mas eu vou ali, posto um vidinho por mês, não sei o que, não. Olha aqui, olha nos meus olhos aqui, ó. Meus irmãos, vamos usufruir das redes sociais. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Se der para você postar vídeo todos os dias aí, posta para a honra e glória do nosso Pai. E enche essas redes sociais de vídeo por aí afora. Por quê? Porque é o evangelho eterno. É o evangelho do reino. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Jovens, por que que o jeito de eu pregar aqui, esse jeitão assim, arroçalhadão, abranhadão, aparaibadão, com o meu português assim, todo bagunçadão, assim, todo ruinzão, porque é para incentivar vocês mesmos, para jogar a vergonha de vocês mesmos por terra, e a vocês também, velhos, para jogar a vergonha também de vocês por terra. Por que que eu coloco até um filtrão aí para me ficar parecendo um veão? Para quê? Porque tem muitos de vaidade, eu tô com ruguinha, eu tô não sei o quê, isso, aquilo, outro. Para com isso, vamos pregar a palavra do nosso Pai para a honra e glória do nosso eterno. Para de mimimi, de historinha, resumindo, de frescurinha por aí afora. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai, vamos fazer a obra do nosso eterno, proclamar aqui, ó, o evangelho eterno, pregar o evangelho eterno para a honra e glória do nosso Pai. Que a palavra do nosso Pai acabou de falar para nós aqui, ó. O anjo voando, proclamando, voando, voando, proclamando. O nosso eterno quer usar a mim e a você mais e mais para que nós venhamos proclamar o segundo advento do seu Filho amado e para que o evangelho eterno chegue a sua última ovelhinha em todo o globo terrestre, porque nós, como uma igreja, como uma seita maligna e perigosíssima, nós já pregamos o evangelho eterno em todo o globo terrestre, mas em um curto período de tempo, nós iremos alcançar a última ovelhinha do meu Pai em todo o globo terrestre. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Pai, a Ele. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E a você, jovem, olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus, jovens e velhos. Quem crê, recebe. Quem crê, recebe. Receba o dom de memorizar a palavra do Eterno, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, o dom de evangelizar, o dom de pregar para a honra e glória do nosso Pai. Senta a bunda no sofá, na cama, na mesa, na televisão, no som, no chão. Examina a palavra do nosso Pai e mais, procure uma igreja adventista do sétimo dia, que você vai se encontrar com a verdade para a honra e glória do nosso eterno. E lembrando, podem sorrir, não é sorrir não, podem sorrir, zombar, sapatear, mas no final das contas, os zombadores serão zombados e serão assados com o diabo. Desperta vocês que dormem, desperta vocês que dormem. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? A toda nação e tribo e língua e povo, para pregar o evangelho eterno. E nós já chegamos, soa bem, e nós já pregamos, aceito do sétimo dia, já pregamos o evangelho
em todo o globo terrestre. Nações, tribos, línguas e povos. Nações, tribos, língua e povos. Mateus capítulo 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o que? O fim. E está próximo o fim. Está próximo. Está próximo. Desperta vocês que dormem. E nós vamos só aqui, ó. E ouvir. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Que nós venhamos ter parte na pregação do segundo advento de Cristo, da palavra do eterno, o evangelho eterno, para a honra e glória do nosso Pai. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Como nós identificamos se a igreja é verdadeira ou falsa. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Meus irmãos, presta atenção a cada detalhe, a cada detalhe. Porque aqui nós já começa a discorrer. Aqui nós já começa a discorrer. Porque o intuito é o evangelho eterno, everlasting gospel. Everlasting gospel. O objetivo é esse. Porque tem o evangelho verdadeiro e tem o evangelho falso. E eles pregam que Cristo veio em carne. 1 João, capítulo 4, verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Só que tem um grande problema. Porque eles falam que Cristo veio em carne, fala que Cristo salva, Cristo é a graça, Deus é amor, é a Trindade. Mas, para isso que o nosso Pai deixou escrito para nós, quando ele estava aqui habitando no corpo de carne, ele falou. Ele falou. Ele já não estava mais usando em espírito, ele já estava usando aqui em um corpo de carne. João, capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João, capítulo 5, verso 39. Capite. Examine as Escrituras. Por isso, é o que nós vamos fazer aqui agora. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Revelation, chapter 12, verse 17. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnants of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ. Apocalipse capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos restantes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A igreja verdadeira, ela tem que ter a característica de Gênesis a Apocalipse. Aí eu te pergunto, a tua igreja onde você congrega, e lembra que nós, adventistas do sétimo dia, nós não julgamos ninguém. Nós ensinamos as pessoas a ter o conhecimento da verdade, a ter o conhecimento da igreja verdadeira,
a ter o conhecimento dos mandamentos do Eterno. É diferente isso aí. A ter o encontro com o Evangelho eterno. Separe isso aí. Ah, porque adventista do sétimo dia julga, condena que não sei o que. Mentira. Não, 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 não. Nós temos a preocupação, nós temos o cuidado para que pessoas e mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Separe isso aí, é diferente, sim ou não? É diferente. Vamos lá. Revelation chapter 14, verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they that do. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A igreja verdadeira ela tem que guardar os mandamentos do Eterno. Sabe por quê? Porque é eterno. É uma preparação aqui na terra, o quê? É uma preparação para a eternidade. E na eternidade tem lei, tem mandamento. E mais, alimentos saudáveis. Revelation chapter 14, verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and faith of Jesus. Grava bem. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pega bem o que é a igreja verdadeira. E lembra que igreja não salva ninguém. Obra, mandamento, igreja, nada disso aí vai te salvar. Nós somos salvos exclusivamente pela graça, porque tem muitos que nos julgam por aí afora, fala que até quem salva na igreja adventista do sétimo dia é Ellen Goldwhite, a minha irmã Ellen Goldwhite. Quando não fala isso, fala que o que salva na igreja adventista do sétimo dia é a guarda do sábado. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Mas por quê? A artimanha de Satanás por aí afora. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Voltando aqui, ó, para nós recapitular aqui, ó. Revelation chapter 12, verse 17. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnants of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ. Aí o que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos restantes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Agora me diz uma coisa aqui, ó. O Edinaldo, qual é o testemunho de Jesus? Qual é o testemunho de Jesus? Qual é? Porque a tua igreja, onde você está, não fala por quê. Querem saber disso aqui, ó, dinheiro e mais dinheiro por aí afora. Deus manda eu te dizer isso, Deus manda eu te dizer aquilo, Deus manda não sei o quê, rola no chão, vai parar, vem para cá, isso, aquilo, outro e por aí vai. E o Evangelho Eterno, você está aprendendo o quê? O que você está fazendo do teu bem mais precioso que é a tua eternidade? Lembrando, nós só temos essa oportunidade aqui, nós só temos essa vida aqui. Ou daqui nós saímos salvos, que nós vamos sair salvos, que nenhum de nós aqui se perca. Meus irmãos, que nenhum de nós aqui se perca. Não foi à toa que você caiu aqui, para você ter um encontro com o quê? Com o Evangelho Eterno. Vamos para a eternidade, vamos para a eternidade. Não foi à toa que você caiu aqui.
Nós só temos essa oportunidade aqui, nós só temos essa vida aqui. Nós não temos outra oportunidade, nós não temos outra vida. Ou daqui sai salvo ou perdido, que a perdição esteja repreendida da nossa vida. Ô Edinaldo, o que é o testemunho de Jesus Cristo aí? Revelation chapter 11, verse 19. Revelation chapter 19, verse 10. Preste atenção, meus irmãos, para a honra e glória do nosso Pai. Revelation chapter 19, verse 10. And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, Sit down, eat not, I am thy fellow servant and of thy brethren, that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Apocalipse capítulo 19, verso 10. E me aproximei de seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças tal, sou o conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Agora me diz uma coisa aqui. Na tua igreja tem algum profeta verdadeiro que vai te chamar para dentro da Bíblia, para dentro da Bíblia? Porque a igreja verdadeira, quais são as características da igreja verdadeira? Guardar os mandamentos do Eterno, ter o testemunho de Jesus Cristo, que é o quê? O espírito da profecia. Aí eu te pergunto, a tua igreja guarda os mandamentos do Eterno? A tua igreja tem profeta verdadeiro? A tua igreja tem espírito da profecia? Se tiver, como está escrito dentro da palavra do nosso Pai, eu te parabenizo, porque você está dentro da igreja verdadeira. E mais, vigia, desperta, ande com Cristo, amanheça com Cristo, durma com Cristo, para que você não venha se perder dentro da igreja verdadeira. Porque os nossos pais se perderam dentro da igreja verdadeira lá no passado. Sabe por quê? Porque a igreja verdadeira nunca salvou ninguém. A igreja verdadeira nunca vai salvar ninguém. Não salva ninguém e não salvará ninguém. Porque quem nos salva é a graça. A graça que salvou do Velho Testamento, salva até hoje e salvará até a porta da graça se fechar. Cuidado para você não se perder dentro da igreja verdadeira. Abandone esses pecadinhos por aí afora. Abandone, abandone, abandone. Com esse negócio de dizer Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, Deus é amor, Deus é bom demais, Deus é bom demais. Desperta do que dorme, porque vai chegar o dia que Deus, o amor de Deus, só vai continuar para os salvos, para sempre. Desperta do que dormes. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós, continua falando para nós. Pegou aí, não pegou? O que é o Espírito? O que é o Espírito da profecia? O que é o testemunho de Jesus Cristo? Que é o Espírito da profecia, põe ao inverso e ao reverso. E o resumo de tudo. A igreja, as características da igreja verdadeira. Vamos lá, continuando. Vamos aqui, ó. João, capítulo 7, verso 17. Pega a cada detalhe, sabe por quê? Porque isso aqui são os detalhes. E lembra como é que lê a Bíblia, como é que lê não. Como é que estuda a Bíblia,
como é que examina as Escrituras? O meu irmão Isaías deixou para nós. Isaías capítulo 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceitos, regra sobre regra, regra e mais regras. Um pouco aqui, um pouco ali, que fala de quê? Do mesmo assunto. E isso aqui que nós vamos ver aqui são os pontos indicando, isso aqui são as indicações que a igreja, ela é a igreja verdadeira, que a igreja onde você está congregando, cultuando, ela é a igreja verdadeira que está dentro da palavra do nosso Pai. Amém? Vamos lá, continuando. Qual é o tema? O tema é: existe a igreja verdadeira? Existe sim. E nós já estamos destrinchando. Vamos lá. Aqui, ó. João capítulo 7, verso 17. Aqui, ó. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, por que está dizendo assim, ó? Dá no mesmo aqui, ó. Se alguém quiser fazer a vontade dele, aqui, ó, conhecerá a respeito da doutrina. A vontade de quem? De Jesus Cristo. A vontade de quem? De Deus. A vontade de quem? Do Espírito Santo. Vamos lá, continuando aqui, ó. Se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Agora, olha dentro dos meus olhos aqui, ó. Vai pegando ponto por ponto, sabe por quê? Porque é a tua salvação, é a tua eternidade que está em jogo. E lembra que pastor não vai estar lá no tribunal de Cristo para dizer assim, foi eu que seduzi ele, foi eu que enganei ele. Pelo contrário, sabe por quê? Porque eles vão ser queimados com o diabão. Falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, mundo fora. E lembra que o meu pai, o nosso pai, quando estava aqui habitando o corpo de carne, deixou uma advertência para mim e para você em relação aos falsos pastores e falsos profetas, a tudo que não louva e não glorifica o seu nome. Mateus capítulo 24, verso 4. E ele lhes respondeu: acautelai-vos que ninguém vos engane. Sabe por quê? Porque iriam aparecer o que está aparecendo por aí, ó. Se já existia já desde do tempo do meu irmão João, 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Se naquela época que tinha poucas pessoas, poucas nações, tribos, povos e línguas, imagine hoje. Se já tinha muito, imagine hoje. Imagine hoje. O que ele acabou de falar para nós aí, ó? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Imagine hoje. Mas tribos, povos, nações e línguas, mundo fora. É a tua salvação. É a tua eternidade. Não brinque com o teu bem mais precioso. Vamos lá. Vamos para a palavra do nosso Pai aqui, ó. Recapitulando aqui, ó, para nós darmos um pulinho avante. Vai pegando todos os pontos. Vai pegando todos os pontos para que você tenha o pleno conhecimento de que existe a igreja verdadeira. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. João capítulo 7, verso 17 aqui, ó. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Aqui, ó. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Agora me diz uma coisa aqui. Tem muitas pessoas que nem sequer conhecem a ata da sua igreja. Nem sequer conhece os votos batismais. Resumindo, o juramento antes do batismo. Tem pessoas que passam anos e anos dentro da igreja, não conhece
a doutrina da sua igreja. Tem pessoas que passam anos e anos na igreja, incluindo até pastores, que nunca nem sequer, não vou nem falar examinar, que nunca nem sequer leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E são pastores. Nós, adventistas do sétimo dia, nós temos o nosso ano bíblico. A você que tem o desejo mesmo de querer ter o desejo, não é fácil. Por quê? Porque Satanás ele é sagaz. Ele faz de tudo para querer que você nem sequer abra a palavra de Deus. Quer dirá você ler, não vou nem falar examinar, quer dirá você ler a Bíblia, era de Gênesis, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas todo dia, você lendo 3 capítulos na Bíblia, antes de um ano, você termina de ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque tem dias que você vai ler até 10 capítulos. Sabe por quê? Porque na Bíblia tem capítulos longos e tem capítulos curtos. Mas se você, mesmo seus capítulos curtos, você lê 3 capítulos todo dia, você ainda lê a Bíblia antes de um ano. E quer que eu te diga uma coisa? Naquele grande dia, possivelmente, nós nunca vamos nos ver a você que caiu aqui. Você caiu aqui, você pode ser do candomblé, você pode ser de qualquer lugar por aí afora, de qualquer igreja, de qualquer centro por aí afora. Não foi à toa que você caiu aqui. E possivelmente nós nunca vamos nos ver aqui nessa terra. Mas naquele grande dia, quando nós nos encontrarmos nos ares com o nosso Pai, nós vamos nos abraçar. Isso aqui vai estar registrado, essa pregação está registrada. E nós nos abraçarmos e nos adentrarmos nas mansões celestiais com o nosso Pai, estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Vamos lá. Continuando, vai pegando os pontos. Primeira aos Timóteo, capítulo 3, verso 15. Deus maravilhoso, Deus é bom demais. Um estudo desse daqui para você ver e entender que existe a igreja verdadeira e você chegar ao pleno conhecimento da verdade. As características da igreja verdadeira, isso é uma bênção demais. É uma bênção demais. Vamos lá, ó. Primeira aos Timóteo, capítulo 3, verso 15. Aqui, ó. Uma advertência para mim e para você. Vamos lá, ó. Para que, se eu tardar, fiqueis ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Aqui, ó. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Jovens, potencial mesmo, assim como o The Great Champion, porque teve uma rede social minha aí,
Teve uma rede social minha aí que eu vi Teve um jovem aí que colocou assim, ó. Eu quero pregar igual o Senhor. O jovem foi lá e colocou assim, ó. Fez um comentário em uma das nossas redes sociais aí, ó. Eu quero pregar igual o Senhor, com segurança, firmeza, sabedoria, conhecimento dos altos céus. E lembra, todas as vezes que eu estico a mão aqui para o alto, a palma das minhas mãos para o alto, falo, jovens e velhos, recebam o dom de memorizar a palavra do Eterno, o dom de pregar, o dom do bom manuseio, o dom de evangelizar. Isso aqui é para quem tem fé, receba mesmo, com fé mesmo, com força. Só que não é só querer, tem que fazer por onde mesmo. Examinar as escrituras, estudar, sentar a bunda mesmo no chão, na cama, em cima da televisão, do rádio, no chão, na cadeira, no tamborete, vai botando tudo num pacote só em pé. Sabe por quê? A sabedoria, ela vem do alto, do Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo não vê que nós não está nem aí, só apenas querendo e não fazer por onde, você pode ter certeza que você não vai receber. Primeiro, se não crer, já era, tem que crer e fazer por onde. E lembra, se colocar a mão no arado, não volte atrás. Exerça o teu cargo. Exerça o seu cargo até o último suspiro de vida, para o teu bem. E lembra, você não é obrigado a exercer o cargo. Mas vai prestar conta naquele grande dia. A parábola dos talentos. Vigia, desperta do que dorme. Vamos ler de novo? Vamos recapitular? Vamos sim, aqui, ó. Aqui, ó. 1 aos Timóteos, capítulo 3, verso 15, aqui, ó. Para que se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nos chama de uma seita maligna e perigosíssima, né? Viu aí no vídeo anterior, né? Sim ou não? Viu aí no vídeo anterior, né? Somos uma seita. Ficou bem explicadão o tema, sim ou não? Ficou bem explicadão. Uma seita maligna e perigosíssima por aí afora. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso Pai. Vamos dar um pulinho adiante aqui para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó. Vai pegando. Isso aqui é os pontinhos assim, ó. Para que nós venhamos chegar ao pleno conhecimento da verdade, das características da igreja verdadeira. Amém? Vamos lá. Ó. Efésios capítulo 2, verso 19 ao 20. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Assim já não sois estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Vamos lá, ó. Lembrando, assim já não sois estrangeiros e forasteiros. Tem Bíblia que vai falar peregrinos, mas com os cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Por que da família de Deus? Porque após nós aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nós já não somos mais estrangeiros e peregrinos e forasteiros. Nós já somos filhos do nosso pai Abraão. Nós já somos filhos do nosso grandioso Deus vivo. Nós já somos judeus espirituais. Lembrando, Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 7. E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão.
Vamos ler até o verso 9. Ora, tendo a Escritura previsto de que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Após nós aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nós já não somos mais estrangeiros e peregrinos. E recapitulando aqui também, voltando a Efésios capítulo 2, vamos pegar do verso 17 e 18. E ainda vamos no verso 19, depois verso 20, para ficar bem beautiful. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Vamos lá, continuando, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha nos meus olhos. Enquanto as tábuas de pedras foram escritas os mandamentos, os 10 mandamentos, e em que foi escritos os mandamentos e quem escreveu os mandamentos. Só há uma parte na Bíblia que Deus ele não permitiu. O primeiro escritor da Bíblia, que foi meu irmão Moisés, e o último escritor da Bíblia, que foi meu irmão João. E de Gênesis a Apocalipse, o nosso Eterno não permitiu que ninguém escrevesse os 10 mandamentos. Sabe por quê? Para que o homem viesse testificar que os mandamentos é eterno e que ele mesmo que os escreveu. E sabe por quê que o nosso Eterno escreveu os mandamentos 2 vezes? Nas primeiras 2 tábuas de pedra que meu irmão Moisés, ao descer do Monte Sinai, quando viu o bezerro de ouro, quebrou as 2 tábuas de pedra. Ali foi lavrada pelo próprio Deus. As primeiras tábuas de pedra foram lavradas pelo próprio Deus. As segundas tábuas de pedras já foram lavradas pelo meu irmão Moisés. Mas quem as escreveram? O próprio Deus. Sabe para quê? Para ficar bem testificado para mim e para você, que são eterna. E lembra que Cristo é a graça, Cristo é o juiz. E Cristo, ele é justo. E Cristo, ele é a lei. E Cristo, ele é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, que nós contemplamos tudo isso, que nós olha para a direita, nós olha para a esquerda, nós olha para o alto, para a frente, para baixo. Nós, examinando as Escrituras Sagradas, nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade.
Sabe por quê? Olha dentro dos meus olhos para a honra e glória do nosso Pai. Meus irmãos, é a salvação de cada um de nós aqui que está em jogo. É a salvação de cada um de nós aqui que está em jogo. Sabe por quê? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele é um só. Sabe por quê? Porque Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque Ele quer a mim e a você na eternidade. Por isso nós estamos aqui, eu pregando e você aqui ouvindo. Sabe por quê? Porque Ele quer a mim e quer a você também na eternidade. E lembra, Cristo é lei, Cristo é justiça, Cristo é a palavra de Deus. Isaías capítulo 40, versos 7 ao 8. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Repito, que é para gravar. Isaías capítulo 40, versos 7 ao 8. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Sabe por quê? Porque Ele é eterno. Ele é eterno. Quando nós pregamos, cada um tem o seu meio de pregar, cada um tem o seu jeito de pregar, cada um tem o seu modo de agir. Uns falam que pastores, pregadores, adventistas estão amedrontando o povo, estão julgando o povo, estão não sei o quê. E enquanto nós só estamos fazendo o nosso papel, a vontade do nosso Pai, trabalhando para o nosso Pai, para que muitas pessoas, tribos, povos, nações e línguas cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho eterno. Nós somos esculachados, execrados, mundo fora. Mas lembra, assim como os nossos antepassados, os nossos irmãos que estão aqui no cano bíblico, foram fiel ao nosso Pai, nós também seremos fiel ao nosso Pai até o fim aqui. E se o nosso Pai não nos recolher, em um examinho aí, porque já estão se cumprindo os dois últimos sinais da volta de Jesus. O último sinal do primeiro grupo, o último sinal dos sinais gerais. E o primeiro e o último sinal, que só é um sinal só, iminente. Ele acontece e Jesus volta, que é o segundo grupo. O sinal iminente. Se o nosso Deus nos der uns aninhos de vida a mais aí, nós iremos contemplar esse céu rachando, fendendo do Oriente ao Ocidente, da Japa ao Brazaca, do Brazaca à China, da China ao Brazaca. Vai botando por aí afora. Cristo está voltando. MCs falando da volta de Cristo. MCs fazendo músicas falando da volta de Cristo, que Cristo está voltando. Só que o grande perigo não é só as pessoas saber que Cristo está voltando. Sabe qual é o grande perigo? É as pessoas não ter o conhecimento da igreja verdadeira. É a pessoa não ter o conhecimento do evangelho eterno. É a pessoa não aceitar Cristo como seu Salvador. Porque quantas pessoas morreram aí, durante hoje, o dia, ou hoje à noite, ou passou 2, 3 dias que você está vendo esse vídeo? Possivelmente pode ser um amigo seu, alguém da sua família. Meus pêsames, meus sentimentos. Que o nosso grandioso Deus conforte os corações. E aí? Nós não sabemos o dia e a hora que nós iremos partir dessa terra. Então, que nós venhamos estar preparados para morrer em Cristo.
que nós venhamos estar preparados para estar vivo na volta de Cristo. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Meus irmãos, vamos recapitular aqui para nós darmos um pulo adiante. Vamos. Aqui, ó. Só o verso 20 aqui, ó. Efésios capítulo 2, verso 20 aqui, ó. Aqui, ó. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quem foi que escreveu os mandamentos? Qual foi a última parte da Bíblia que o próprio Deus escreveu? Êxodo capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Porque é eterno. Por que o Diabão e a Diaboa foi expulso lá de cima? Por quê? Porque lá em cima tem lei. Lá em cima tem lei. E qual é a lei? A lei que ela é eterna. Por isso aqui é um passaporte para a eternidade. Aqui é uma preparação para a eternidade. Porque o santuário terrestre era segundo ao modelo celeste. A tenda da congregação terrestre era segundo o modelo celeste. A arca da aliança terrestre era segundo o modelo celeste. Por que era segundo, Edinaldo? Por quê? Porque o primeiro é eterno. As primeiras tábuas de pedras são eternas. Lembra que o meu irmão Moisés viu a tenda da congregação celeste e o meu irmão João também na ilha de Pátimo viu a tenda da congregação celeste. Vamos ver o que a Bíblia fala para mim e para você? Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 10. Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 10, verso 16 e verso 21, para a honra e glória do nosso eterno. Amém? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Verso 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio de largura e de 1 côvado e meio a altura. Verso 16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Verso 21. Porás também o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Agora vamos lá, o que fala aí, ó? Porás também o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Agora olha nos meus olhos aqui, ó. Que testemunho é esse, Edinaldo? Falei antes. Êxodo capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E quem mais foi que viu aí, Edinaldo? Meu irmão João na ilha de Pátimo. Revelation chapter 11, verse 19. And the temple of God was opened in heaven, and there was in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings and the earthquake and great hail. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aí, Edinaldo? Apocalipse capítulo 11, verso 19. E o templo de Deus foi aberto no céu e foi visto no seu templo a arca do testemunho. Aqui no inglês está a arca do testamento. E foi visto no seu templo a arca do testamento. E houve relâmpagos e vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva. Na tua Bíblia pode falar saraivada. Meu irmão João também viu a tenda da congregação celeste, a arca da aliança celeste,
Por quê? Porque é eterna. E quem está entronizado em cima dela? Vai lá alguém lá meter a mão lá para tirar as tábuas de pedra para mudar a lei do eterno, que são eternas. Porque teve um que só brotou no coração dele e ele já está julgado e condenado. E olha que ele nem quis tirar os mandamentos do eterno lá de cima. Mas ele causou uma rebelião. E já está julgado e condenado. Por quê? Porque lá tem lei. A lei, ela é eterna. A lei moral do eterno, que revela o caráter do eterno. Vamos ver aqui, ó. Isaías capítulo 37, verso 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. O Reis, capítulo 19, verso 15. E orou Ezequias ao Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Salmos 99, verso 1. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. Meus irmãos, perdão aí que eu até deixei passar num vídeo aí, que eu até falei sobre isso aqui, incluí isso aqui num tema aí, eu nem lembro qual foi o vídeo. Eu falei lá, ó, Salmos número 122, verso 1, não. Salmos número 122, verso 1 fala assim, ó. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. All the great champion, fala em inglês, ó. Psalms number 122, verse 1. I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Amém. Para a honra e glória do nosso Pai, amém? E lembrando que a palavra do nosso Deus, ó, Psalms number 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Salmos número 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por quê que nós temos que examinar a palavra do Eterno? Porque é vida, é luz, é alegria. E aí, nós, seguindo esse manualzão aqui, ó, aceitando o nosso Salvador Jesus Cristo, nos batizando, estando batizadão, só que aguardando os mandamentos do Eterno, não para ser melhor do que ninguém, mas, e não para nos salvar, mas porque estamos salvos, e sendo grato à graça, e praticamos as boas obras, porque quem criou elas, as boas obras, o nosso Eterno. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Para isso, meus irmãos, vocês pegaram? Vai lá alguém mexer na lei do Eterno? Vai? Não. E lembra que a palavra do nosso Pai, ó, Psalms number 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Vamos lá. Continuando. Para a honra e glória do nosso Pai, meus irmãos. Vamos lá. Atos. Vai pegando os pontos, vai pegando os pontos, vai pegando os pontos. Vamos lá. Ó. Atos capítulo 16, verso 30 ao 31. Vamos lá, ó, aqui, ó. Atos capítulo 16, verso 30 ao 31. Isso aí, ó.
Aqui, ó. Depois, trazendo-os para fora, disse, aqui, ó. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aqui, ó. Versículo, ó. Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lembra que passagem é essa aqui? Quando meus irmãos estavam presos. Lembra quem era aqui? O carcereiro, o carcereiro, o carcereiro, o carcereiro. Lembra dessa passagem? Lê, que aí você vai chegar ao pleno conhecimento da verdade. Desperta do que dorme. Vamos lá, ó. Continuando aqui, ó. João, capítulo 14, vamos lá, ó. João, capítulo 14, verso 1 ao 3. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não se turbe o vosso coração. Aqui, ó. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E aqui, ó. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras, ver dentro da Bíblia a igreja verdadeira e tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos, amém? Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isaías capítulo 58, verso 13. Isaías 58, verso 13. Isaías 58, verso 13. Aqui, ó. Porque a igreja verdadeira do nosso Pai está onde? De Gênesis a Apocalipse. E Apocalipse está o quê? Capítulo 12, verso 17. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Está o quê? Os mandamentos do Eterno. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Quando você chega ao pleno conhecimento da verdade, dos mandamentos do Eterno, o que é a dádiva de você zelar pelo santo dia do Eterno, pelo sétimo dia, guardar o santo sábado do Senhor. Quando você chega ao pleno conhecimento da verdade, isso aí é um bem mais precioso, porque junta a eternidade, junta a guarda do santo sábado, a santificação, com a nossa eternidade, com o nosso eterno, é o nosso bem mais precioso. Sabe por quê? Porque nós estamos na graça e a graça em nós. E nós guardamos, inclusive o santo sábado do Senhor, não para nos salvar, porque sábado, dia, ser o melhor ser humano, nada disso não nos salva.
Quem nos salva é a graça, é Cristo. Agora, porventura, a você que é um solteirão, uma solteirona, quando você está solteiro, você namora por aí, fica com um e com o outro, ou às vezes não fica com um e com o outro, ou com uma e com outra, mas você sai para balada, vai não sei o quê, você pinta e borda. Aí quando você acha o seu amorzão do teu vidão, aí você casa, não casa? Aí quando você casa, você vai viver a tua vida porcariada lá para trás de novo, que você vivia sozinha, sem dar explicação para ninguém, sem estar nem aí para ninguém? Ou você é uma nova pessoa, uma nova vida, novas amizades? Não há uma mudança? Sim, não sim? Ou sim ou não? Do mesmo jeito é com o eterno. Nós vemos no mundão por aí afora, só que quando nós aceitamos isso, quando nós aceitamos ele, tem um pleno conhecimento da verdade, há uma mudança, não há? E uma mudança mais brusca ainda, não há? Por um amor que a gente não está vendo, que a gente sente a presença do Eterno, mas a gente não está vendo ele. Se você casa, você está vendo a pessoa, é uma coisa, não é? Imagine o tanto que a pessoa fica feliz de ver que você está honrando ela, que você está honrando ele. Ele vendo, você vendo, vivendo com você. Agora imagine a alegria do nosso Pai, sabendo que nós não estamos vendo ele. E honrando ele, respeitando ele, zelando pelo que ele fez no madeiro por mim e por você. Vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Pai. Aqui, ó. Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e 20. Aqui, ó. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Meus irmãos, o santo sábado do Senhor é tão santo, é tão maravilhoso, como você guardar o primeiro mandamento ao 10º mandamento. E se você tropeçar no primeiro mandamento ou no 10º mandamento, você está vivendo na prática do pecado. E se você não guardar o santo sábado, pode sorrir, pode zombar, pode sapatear, você está vivendo na prática do pecado. Sabe por quê? Porque o sábado não foi dado para os judeus. Por que que o meu pai, Noé, achou graça diante do Eterno? Por quê? Porque ele já guardava os mandamentos, inclusive o sábado, porque o sábado foi o quê? No jardim do Éden. E lembra que o sábado é o quê? Eterno. Isaías capítulo 66, verso 22 a 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. No novo céu e na nova terra, o santo sábado, sim ou não? E aí? Lembra? Tenda da congregação terrestre, segundo o modelo celeste. A Arca da Aliança terrestre era segundo o modelo celeste. E aqui nós estamos vendo o quê? Em uma preparação nessa vida terrestre para o quê? Para estarmos prontos, para habitarmos na cidade celeste. Vamos para casa, meus irmãos, vamos para casa. Vamos lá, ó. Mateus capítulo 24, verso 14. Aqui, ó. Meus irmãos, mais umas 2 ou 3 leiturinhas aí para nós fazer um fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? Para a glória do nosso Pai, amém?
Mateus capítulo 24, verso 14. Por quê? Porque é o sinal iminente, ele acontece e em seguida Jesus volta. Lembra que eu falei que nós já pregamos o evangelho em todo o globo terrestre? Nações, tribos, línguas e povos. Mas em breve nós iremos alcançar a última ovelhinha do meu Pai, que está no último cantinho do globo terrestre. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Eterno. Meus irmãos, vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Mateus capítulo 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, virá o que de Gretchen Prichão? O fim. Meus irmãos, vamos para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. A você que não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu te peço, aceite-o. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você poderia estar em qualquer outro lugar, assistindo qualquer outro vídeo, e não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo. Vamos para casa, meu irmão. Aceite a Cristo como seu Salvador. Vamos para casa. Vamos lá, continuando. Para a honra e glória do nosso Pai. Aqui, ó. Primeira aos Coríntios, capítulo 3. Verso 16 ao 17. E depois, primeira aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 ao 20. Meus irmãos, mais duas leiturinhas aí para nós fazer o fechamento do vídeo. Umas duas ou três leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? Vamos lá, ó. Primeira aos Coríntios, capítulo 3, verso 16 ao 17. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Porventura, Deus, o seu Espírito, habita mesmo em quem vive na prática do pecado? Quem vive pecando? Por isso que o que nós mais vemos por aí afora é falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas. Não aceitam a lei do eterno, a lei moral, não aceitam os mandamentos do eterno, que são eternos. Se Deus nem atende a pecadores. E lembra que a oração daqueles que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do eterno é abominável diante do eterno? Provérbios capítulo 28, verso 9. E o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável diante do eterno. Recapitulando. E o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável diante do eterno. Vamos lá, continuando, vamos lá. Continuando, vamos lá, verso 17. Aqui, ó. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Na tua Bíblia pode falar santo. E aí, lembra? Comidas imundas. Comidas imundas. Está destruindo o que? O santuário de Deus. E aí, como é que fica? Desperta, meus irmãos, desperta, desperta. Aqui, ó.
Primeira aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 ao 20. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não é nosso, porque foi nós que fizemos nossos corpos. Porventura, nossos pais terrestres é o dono do nosso corpo? É evidente que não. E nós iremos prestar conta, sabe por quê? Ó, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que estiver feito por meio dessa belezura aqui, ó. Ó, Pedrão. Que negócio é esse aí? Irmão, meu irmão, deixa essa parte passar para lá. Essa belezura. Pula essa parte aí, meu irmão. Se esse vídeo rolar por aí, não foi eu que botei, não, pelo amor de Deus. Se alguém ficar sabendo dessa artimanha, eu tá repreendido da minha vida. Se alguém ficar sabendo disso aí, não foi o The Great Afliction, não, tá? Meus irmãos, campeão? 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que tiver feito perto dessa belezura aqui, ó. Que esteja repreendido da nossa vida. Nós vamos receber o bem mesmo, o bem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós vamos estar com essa carcaça velha aqui já, numa carcaçona lindona, bonitona, para honra e glória do nosso Pai, amém? Vamos lá, ó. Vamos recapitular aqui, ó. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 ao 20. Vamos lá recapitular aqui, ó. Aqui, ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aí aqui, ó. Verso 20, ó. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Por isso que nós temos que zelar do nosso corpo, cuidar, boa alimentação, nos abster de alimentos impuros, imundos e por aí vai. E outra coisa, da prostituição, de tudo que não louva e não glorifica o nome do Eterno. Sabe por quê? Porque não é nosso o corpo, nunca foi nosso, nunca será. É de quem? Do Altíssimo, do Eterno, do Criador, porque foi Ele que nos criou. E com Ele nós estaremos para sempre, amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Lembra? Aqui tudo aqui é uma preparação para a vida eterna. Nós iremos ter um outro corpo. Então, nós temos que cuidar bem desse corpo aqui, porque nós iremos receber um lindo corpo, um corpo glorioso, lindo, belo e maravilhoso. Se o Degretão Pritão já fala assim que é dessa belezura aqui, imagina a belezura que vai vir para a honra e glória do nosso Pai, amém? Meus irmãos, se aquela parte daquele vídeo lá sair por aí, não foi o Degretão Pritão, não, hein? Vamos lá, ó. Continuando, para a honra e glória do nosso Pai. E aí todos os falsos profetas, falsos mestres, vai estar naquele dia diante do Eterno. Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23. Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23, ó. Muitos naquele dia hão de dizer-me, por quê? Porque não estavam no evangelho eterno, estavam no evangelho falso, não estavam na igreja verdadeira, estavam na igreja falsa. E sabe o que acontece? Além deles mesmos se perder, vão levar milhões, trilhões, quadrilhões, vai botando tudo no pacote só também, que ó, gerações pós gerações morrendo pessoas aí perdidas. E aí?
Já imaginou como é que a banda vai tocar naquele grande dia, no dia do juízo? No dia do juízo. No dia do juízo, no juízo final. Muitos vão chegar e vão dizer assim, ó. Muitos naquele dia, nem todos, vamos lá, Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Agora, qual é a vontade do Eterno? 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome nós expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Porque por aí afora, milagre para lá, milagre para cá, e cai, rola no chão, por aí afora, sim ou não? Sim ou não? E aí sabe o que acontece? Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não fizemos muitos milagres, nem expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E aí, ó. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci e apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão de quê? Da lei. A lei moral, a lei dos 10 mandamentos, ela é o quê? Ela é um conjunto e ela é eterna. E ela é eterna. E sabe o que o nosso grandioso Deus tem para falar para mim e para você? A você que é de qualquer igreja que você caiu nesse vídeo aqui, que você já tem o conhecimento dos mandamentos do Eterno, mas tem algo que está te segurando nesses lugares por aí afora, que é o quê? Que é o próprio diabo mesmo, o próprio Satanás, que ele esteja abrindo a tua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer que você tome a tua decisão. O nosso Eterno quer que você tome a tua decisão, porque você já chegou pleno conhecimento dos mandamentos do Eterno, inclusive da guarda do Santo Sábado do Senhor. Então, você parou aqui nesse vídeo aqui, agora nós estamos falando de quê? Da igreja verdadeira, a igreja que está de Gênesis a Apocalipse, que guarda o quê? Os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. João capítulo 10, verso 16 e verso 27. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Você mesmo que está em outra aprisco aqui, quer falar o quê? Igreja, outras igrejas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Junte-se a nós. Vamos para casa. Amém? Você já chegou ao pleno conhecimento da verdade, dos mandamentos do Eterno. Vamos para casa. Vai continuar vivendo na prática do pecado? Para quê? Me diz para quê e por quê? Só para ser assadão com o diabão, se morrer do jeito que está perdidão, e aí como é que fica? É a tua salvação. Não brinque com o teu bem mais precioso. Quem quiser se perder para lá, que está amando ao Senhor com os lábios, é problema deles para lá. Nós temos, com amor e carinho, de ensinar a verdade, pregar a verdade. Se morrer na prática do pecado, não vai subir para a eternidade, ponto final e acabou. E o que nosso Pai fala para nós falar para vocês, que está escrito, Revelation chapter 18, verse 4. Meus irmãos, estamos chegando já para nós fazer o fechamento do vídeo. Mais 2 leiturinhas aí, amém? Com chave de ouro. Aí, meus irmãos, dá um banho de água fria, dá um banho de gelo na igreja, ou quem está ouvindo a pregação, para fazer o fechamento do sermão, o fechamento do vídeo, vai botando tudo num pacote só. Se for na igreja também do mesmo jeito. Meus irmãos, mais uma leiturinha, nós iremos fazer o fechamento do vídeo. Mais 2 leiturinhas, nós iremos fazer o fechamento do vídeo. Mais uma leiturinha, nós iremos fazer o fechamento do sermão. Meus irmãos, mais 2 leiturinhas, nós iremos fazer o fechamento do sermão para honrar o nosso Pai. Amém?
Pegou? Vamos lá. Ó. Revelation chapter 18, verse 4. Verse 4. E aí, meus irmãos, é tanta coisa na cabeça que eu vou lhe falar, hein? Vamos lá, ó. Revelation chapter 18, verse 4. And I hear another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sin, and that ye receive not of her praise. Também pregando, vai, prega pra lá, prega pra cá, mesmo de pregação, e não sei quanto tempo de vídeo, não sei o que, tema, vai rolando tema e mais tema. Tem hora que dá aquela bugadona assim na cabeça da igreja, um prichão assim de cabeção queimão, de paraibadão, da igreja, que assim. Tanta coisa na cabeça. Meus irmãos, pegou Apocalipse capítulo 18, verso 4. Aqui, ó. E ouvi outra voz no céu que dizia, Retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplice participante de seus pecados e para que não incorra em suas pragas. Na tua Bíblia deve estar assim, ó. Sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice de seus pecados e para que não incorra em suas pragas. Apocalipse está aqui. Apocalipse em inglês está assim, ó. Revelation chapter 18, verse 4. And I hear another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Amém? E ouvi outra voz no céu que dizia, na tua Bíblia pode falar que dizia, que está dizendo, e ouvi outra voz no céu dizendo, Retirai-vos dela, povo meu, para que não seja participante de seus pecados e para que não incorra em suas pragas. Por quê? Porque vai mesmo ser queimado mesmo com o diabo e acabou e ponto final. Que isso esteja repreendendo a nossa vida, amém? Meus irmãos, agora sim, a última leitura nem para nós fazer um fechamento do vídeo com chave de ouro. Bem, vamos lá. Ó. And I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, say with the loud voice, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is coming, and worship him that made heaven and earth and sea and the fountains of waters. Fountains of waters. Fountains of waters. Meus irmãos, eu já dei a explicação aqui, ó. And I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people, say with a loud voice, Fear God, and give glory to him, for the hour of his judgment is coming, and worship him that made heaven and earth and the sea and fountains and fountains of waters. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, meus irmãos? Aqui, ó. E vi outro anjo voando pelo céu, tendo o evangelho eterno para proclamar às nações que habitam sobre a terra. Aos que habitam sobre a terra. Aqui, ó. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo. Aqui, ó. Dizendo com grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória,
porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Que nós possamos estar inclusos, meus irmãos, nessa missão aqui, ó. Voar. O que está dizendo aqui o anjo? Voando. Voando quer dizer que rapidez para pregar, levar as boas novas, levar o evangelho eterno para todas as nações e tribos e língua e povos, mundo fora, que é o que nós estamos fazendo. Nós, como aceito do sétimo dia, nós já pregamos o evangelho eterno em todo o globo terrestre. Mas nós ainda não alcançamos a última ovelhinha do nosso Pai em todo o globo terrestre, mas em um curto período de tempo nós iremos alcançar a última ovelhinha do nosso Pai em todo o globo terrestre. E aí Cristo virá nos buscar e que nenhum de nós aqui se perca. Que nenhum de nós aqui se perca. Meus irmãos, qual foi o tema? Eu tenho certeza que até aqui está mais claro do que o sol de rachar no verão no deserto do Saara ao pingo do meio-dia, amém? A igreja existe a igreja verdadeira. Qual é o tema? Existe a igreja verdadeira? Existe sim, e a Bíblia deixou bem clara para nós a palavra do nosso eterno, amém? Meus irmãos, é a tua salvação, é o teu bem mais precioso. E a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu te peço, aceite-o. A você que aceitou a Cristo como seu Salvador e está brincando de ser crente, e está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. Você está querendo arrumar um grande problema para a tua vida. Se você morrer desse jeito, você vai para onde? Desperta do que dormes. E a você que aceitou a Cristo, um mês, anos, semanas, anos, e está desviado dos caminhos do Senhor, não foi à toa que você caiu aqui. Eu te peço, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, para a presença do Eterno. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, volte, porque eu tenho certeza que você já teve o convívio, ou você soube de histórias verídicas, de pessoas que passaram meses, semanas, dias ou anos servindo a Deus, se desviou dos caminhos do Senhor, ficou mais perdido que segue em tiroteio, mais distante do que a gente possa imaginar, e fazendo planos para voltar, e não voltou e morreu no mundão. E aí? É o mesmo caminho que você quer para você? Não foi à toa que você caiu aqui. Meus irmãos, vamos para casa. Vamos para casa. Amém? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Desperta vocês que dormes. Desperta vocês que dormes. Meus irmãos, vamos orar para a honra e glória ao nosso Pai. Grandioso Pai, nosso eternial que habita no mais alto dos céus, Pai. É em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado por mais um tema, por mais uma aula, por mais um estudo, por mais um aprendizado, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor ajuda-nos, Pai, a guardar os teus mandamentos, Pai, a viver na tua igreja verdadeira, Pai. Que guarda os teus mandamentos, Senhor, o teu testemunho, Pai. O testemunho, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O testemunho de Jesus Cristo, Pai, que é o Espírito da profecia. Pai amado, eterno e justo, perdoa, Senhor, nossos pecados, Pai, quando nós pecarmos. Não somos perfeitos, Pai, mas somos filhos do Senhor, Pai, da perfeição, porque o Senhor é perfeito, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, porque sem o Senhor, sem o teu santo e amado Filho Jesus Cristo, nada podemos fazer, Pai. Pai, eu te peço que essa prece, esta oração vacinada com letras de ouro, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, inclina os teus ouvidos para nos ouvir, abre os teus olhos para nos ver, Pai, esteja conosco. Não nos deixe aqui, Senhor, nem um segundo sequer, Pai, nem um milésimo sequer, Senhor, sozinhos, Pai, porque nada podemos fazer sem o Senhor, Pai. Obrigado pela tua graça, pelo teu santo e amado Filho Jesus Cristo, ter nos comprado, Senhor, de toda injustiça e de toda imundícia, e o seu sangue nos purificar de toda injustiça e de toda imundícia, Pai. Pai amado, eterno e justo, eu entrego todos nós aqui em tuas mãos. Pai, em todas essas redes sociais estão chegando pessoas todos os dias, que não sejam, Senhor, apenas números a mais aqui nessas redes sociais, mas que sejam números a mais para as tuas mansões celestiais. Somos teus filhos e, Pai, tão breve nós estaremos com o Senhor para os séculos dos séculos, Pai. Nós te pedimos, oremos e te agradecemos em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai.
o qual é bendito, que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, qual foi o tema? O tema foi uma pergunta. Existe a igreja verdadeira? E como é que nós podemos identificar a igreja verdadeira? Examinando as Escrituras. Examinando as Escrituras. Lembra? Quer saber qual é a igreja verdadeira? Abra a palavra de Deus e examine, porque aqui foram alguns pontos, alguns passos. Mas até aqui está mais claro que o sol de rachar no verão no deserto do Saara ao pingo do meio-dia, que existe a igreja verdadeira. E qual é ela? A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo, que é o quê? O Espírito da profecia. Qual é a igreja na atualidade que guarda os mandamentos de Deus e tem o Espírito da profecia? A igreja adventista do sétimo dia. Você pode zombar, você pode sapatear, mas lembra que aqui não é nenhum bebezinho que está pregando. E lembra, pode comentar o que quiserem comentarem. Lembrando, não é um bebezinho aqui. Desperta vocês que dormem, porque no final, só quem vai ficar de fora da eternidade é os incrédulos, os transgressores, aqueles que ouviram os mandamentos do Eterno também e não praticaram. Romanos capítulo 2, verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Meus irmãos, vamos para casa. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord, peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.